Olá, lindos do canal! Eu sou a Thay e hoje eu estou aqui para falar com vocês do nosso primeiro vídeo da semana. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as coisas de Deus, sobre algumas palavras que têm queimado no meu coração. Eu tinha pensado numa outra palavra para falar para vocês hoje, mas Deus tem me incomodado uma palavra muito específica e eu quero compartilhar essa palavra com vocês. A palavra que Deus colocou no meu coração foi replay. Replay. E o que significa isso? Replay é uma repetição. E você já sentiu na sua vida, em algum momento, que as coisas estavam acontecendo de novo, iguais? Você passa por uma situação e aí você vence aquela situação e de repente uma situação muito parecida acontece ou uma situação igual acontece. Por que a nossa vida parece às vezes estar em replay? Por que acontece na nossa vida situações muito parecidas e às vezes rápido, ao mesmo tempo? Por que isso acontece com a gente? Alguns meses atrás, uma pessoa veio falar comigo que estava cansada, que a vida dela parecia uma repetição sem fim toda vez que ela passava por uma situação e achava que ela tinha rompido aquilo, acontecia uma situação muito parecida e a vida dela parecia estar num replay. E essa palavra ficou muito na minha cabeça, replay. Por que a gente passa pelas mesmas coisas? E eu comecei desde esse dia a meditar a respeito dessa palavra e de por que essas coisas acontecem, com base nesse testemunho dessa pessoa que falou comigo. E logo depois vieram outras pessoas falando algo muito parecido. E aí eu comecei a pensar a respeito da minha vida, a respeito das coisas que têm acontecido com as pessoas e por que a nossa vida fica nesse replay. Então eu comecei a meditar e a entender algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa que veio no meu coração é que Deus muitas vezes oportuniza a gente a passar por essas situações porque Ele quer que a gente haja de uma forma diferente, que a gente seja diferente nessa nova oportunidade. Às vezes a gente passa por coisas na nossa vida que a gente é omisso, que a gente é grosseiro, que a gente fala sem pensar, que de N maneiras a gente age e não é a maneira correta de se agir naquele determinado momento, naquela determinada situação. E Deus coloca a gente de novo na mesma situação para que a gente haja diferente, para que a gente haja parecido com Ele, para que a gente imprima o caráter dele naquele momento, com aquela pessoa específica ou com aquela situação específica. E aí Ele nos oportuniza a agir de uma maneira diferente, com amor, com empatia, se colocando mesmo no lugar da pessoa e imprimindo o amor dele, o caráter dele naquela situação. Então isso foi muito forte no meu coração. Às vezes a gente vai e faz coisas em situações e é grosso ou é omisso, mas Deus não quer isso. E aí Ele te dá outra oportunidade para você fazer diferente e ser um pequeno Cristo na Terra dentro daquela situação. Uma outra coisa que Deus falou muito a respeito de estar num replay comigo foi que Ele quer que a gente aprenda alguma coisa nesse novo momento, nessa nova situação. Muitas vezes a gente passa por situações e são situações difíceis, são situações complicadas, que exigem que a gente tome decisões, se posicione, e a gente toma a decisão errada e se posiciona de uma maneira equivocada. Ou até a gente aprende alguma coisa dentro daquele determinado momento, naquela determinada situação, mas Deus quer mais. Quer que a gente aprenda de um outro jeito, sobre uma outra ótica, uma outra perspectiva. E aí Ele nos coloca de novo nessa mesma situação, para que a gente aprenda algo novo nessa situação. Lendo a Bíblia, eu meditei na palavra de Provérbios 12:1, que diz: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então às vezes, muitas vezes a gente não quer passar pelas mesmas coisas, a gente não está disposto a aprender de Deus e a gente se passa por tolo. Deus claramente diz na palavra dele que aquele que não ama o conhecimento é tolo. E se Ele quer fazer com que a gente aprenda alguma coisa naquela situação, a gente tem que usufruir o máximo possível daquele momento para aprender e extrair o máximo do que Deus quer pra gente. E uma outra coisa que
eu meditando nessa palavra, consegui entender que Deus quer nos aprovar. E aí me veio à memória, conversando com outras pessoas, um paralelo com a faculdade, com a escola. Na faculdade, a gente entra e nós temos disciplinas. Essas disciplinas são dentro de um período e a gente tem vários períodos para conseguir ser aprovado, conseguir ser aquilo que a gente escolheu ser na faculdade. E aí, se a gente não consegue fazer uma boa prova, não se empenha para aprender, a gente precisa fazer uma nova prova, porque nós não fomos aprovados. Muitas vezes a gente não é mal sucedido em uma disciplina, a gente não consegue atingir o objetivo em várias disciplinas. E se a gente não passa em várias disciplinas, a gente fica retido naquele período. A gente não consegue avançar. E aí, pensando nisso, que Deus quer nos aprovar, quer fazer com que a gente ande um pouco mais, suba mais na escada de conhecer Ele, ter maturidade cristã, eu entendo que muitas vezes, dentro desse período que a gente vive, alguma das disciplinas não foi bem aproveitada. E aí Ele dá uma nova prova pra gente fazer e pra gente avançar pro próximo período. E se a gente não tá bem em várias disciplinas, a gente vai ter que ficar retido naquele período, a gente não vai conseguir prosseguir até que a gente aprenda e até que a gente seja aprovado por Deus para conseguir atingir um grau maior. Então, pensando nessas questões, pensando a respeito dessa dinâmica do replay, o que eu entendo de Deus? Que Deus sempre quer o melhor para nós e a gente tem que estar focado nisso. Deus faz todas as coisas para o nosso bem, porque Ele quer nos proteger, porque Ele nos ama e quer que de alguma forma a gente cresça dentro da vontade, do centro da vontade dEle. A gente não pode perder isso de vista, a gente tem que estar sempre olhando para o alvo e olhando para Ele, porque Ele nunca vai fazer coisas que sejam ruins para nós. Sempre vai ter planos de paz e não de mal, assim como diz a palavra dEle. A gente precisa estar atento aos replays da nossa vida. A gente precisa estar atento às situações que se repetem. Entender que a gente precisa extrair alguma coisa daquilo para que a gente passe de fase. A gente precisa passar para o próximo nível. Ninguém quer ficar estagnado no mesmo lugar. E se eu estou passando pelas mesmas situações sempre, o que Deus quer que eu aprenda? Como Deus quer que eu haja? Qual é a prova que eu preciso passar para que eu atinja um novo nível? E muitas vezes não, sempre. Somos nós que escolhemos passar o nível, é a gente que precisa ser aprovado, somos nós que precisamos agir de uma maneira diferente. Ele simplesmente oportuniza a situação. Cabe a mim e a você passar, cabe a mim e a você entender e aprender dentro dessa nova situação. Sou eu é que tenho que avançar, eu tenho que entender, eu tenho que aprender, sou eu que tenho que tomar as decisões certas para conseguir romper esses momentos, essas situações e caminhar na direção de Jesus. Não podemos ser ansiosos. Tudo na nossa vida é processo. A maturidade em Cristo exige processos. Assim como a faculdade tem períodos e tem disciplinas, e a gente tem que passar às vezes por 4 anos, 6 anos, dependendo do curso, estudando e aprendendo, passando cada etapa rumo ao que eu quero ser. E toda vez que eu passo por uma etapa, eu estou mais perto daquilo que eu quero ser. Assim como uma faculdade, assim como uma escola, eu tenho que passar por esses processos, assim também é a maturidade em Cristo. Eu não posso ser ansioso e achar que eu vou conseguir isso de uma forma rápida. Eu preciso conhecer, eu preciso estar intimamente ligado e criar relacionamento com Deus para conseguir subir os degraus da maturidade e estar mais perto dele. Não seja ansioso. Eu preciso confiar que Deus sabe o que é melhor para mim. Confiar que a mão dele está sobre mim e que ele vai mover todas as coisas para o meu bem. Cabe a mim escolher estar perto dele, decidir aprender com ele e romper todos esses limitadores que impedem que eu chegue mais próximo. Então, basicamente é isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos o que Deus tem falado comigo a respeito de repetições na nossa vida, e a minha oração é que
se você, assim como eu, assim como outras pessoas, tem sentido que Deus quer ensinar alguma coisa dentro dessa situação que você tem vivido hoje, que você consiga ver, que os seus olhos sejam abertos para entender aquilo que Deus quer para você nesse momento, e que você consiga se desarmar de tudo o que te impede de aprender, de avançar, de agir da maneira como Deus quer que você haja, e que a gente prossiga em conhecê-lo cada vez mais, e que a gente anseie todos os dias estar mais perto dele, aprender mais com ele, rumo ao próximo degrau da maturidade espiritual em Cristo. Um beijo, lindos do canal, até a próxima!